Pai, Senhor, amados, estamos aqui novamente, mais esse momento do Maná Diário, onde temos compartilhado das riquezas da palavra do Senhor todos os dias, ao meio-dia. Tem um homem e uma mulher de Deus aqui conosco, trazendo a revelação da palavra de Deus pelo Espírito Santo. Glória a Deus por isso, amém? Então, que você abra o seu coração para mais este momento, para mais esse dia. Amém? Que você seja ricamente abençoado. Amém? Que o Espírito Santo alcance a sua vida neste momento e te guie ao entendimento desta palavra. Em nome de Jesus. Amém? Então, quem quiser e puder abrir, está em Marcos 11, no versículo 27. Chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele o chefe dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, e lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me, e eu lhe direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos dos céus, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Amém? Glória a Deus. Então aqui, neste texto, nós prestamos atenção, entendemos, né, que um grupo seleto, um grupo, digamos assim, importante, né, para a sociedade, vem questionar Jesus a respeito do que? Autoridade. E este grupo era o grupo que se consideravam a autoridade, porque eram chefe dos sacerdotes, quer dizer, o grupo de sacerdotes, líderes religiosos, né, pessoas que lideravam a multidão, né, na religiosidade, e mestres da lei, aqueles que dotavam, né, de estudo, né, de sabedoria, de inteligência, que estudavam a palavra de Deus. Então, pessoas que se consideravam importantes e por conta disso dotavam ou achavam, né, que dotavam de autoridade. Mas eles não tinham como não ver, não passar batido, não tinham como passar batido aquilo que Jesus estava fazendo. A autoridade que Jesus tinha. Jesus chegava diante de cegos e curava, mudos e curava, paralítico andava. Ele dizia para espíritos imundos: sai dele, e o espírito imundo saía. Eram coisas que era impossível de não ver. Coisas que eram impossíveis de dizer: não está acontecendo. Porque as coisas que aconteciam eram visíveis. Visíveis. Então, aquele grupo começou a ficar aflito, incomodado, porque como assim? Ele tem essa autoridade? Ele não é um líder religioso, ele não é um chefe do sacerdote, ele não veio da linhagem sacerdotal, ele não é um mestre da lei, ele não é estudado. E ele tem essa autoridade? E se eles estavam questionando Jesus sobre a autoridade de Jesus, ali já mostrava que o coração deles estavam incomodados com a autoridade de Jesus, porque eles não tinham aquela autoridade. Porque se eles tivessem, eles saberiam da onde vem a autoridade. Eles não tinham a autoridade. Então ficaram aflitos, ficaram incomodados, viam os sinais, viam os milagres. Quando Jesus curou Lázaro, que aconteceu um pouco antes, né,
da prisão dele, esse milagre foi um milagre assim que mexeu com tudo, com todo mundo. Porque ele foi aconteceu a ressurreição de um homem que estava mais de 4 dias morto dentro de um lugar fechado com uma pedra. E era visível, todo mundo viu, não tinha como negar. Então aquilo incomodou muito eles. Muito. Por quê? Porque mesmo se considerando tão importantes, eles não tinham autoridade. Então eles foram e questionaram, não, peraí, de onde vem isso? Ah, não pode vir de Deus, não, esse homem não tem estudo, esse homem é o filho de José, de Maria, nós conhecemos ele. Assim eram as frases que se escutavam a respeito de Jesus, porque não queriam entender, não queriam aceitar. E quando a gente não quer aceitar algo, a gente tem diversas e diversas maneiras de rebater a verdade. Porque isso é o ser humano. Então aqui eles vieram para Jesus. E nós sabemos que Jesus, como a própria palavra diz, não nos deixa sem resposta. Quando clamamos, quando oramos, quando perguntamos, Jesus responde. Só que muitas vezes nós falamos que Jesus não nos respondeu. Por quê? Porque nós imaginamos um tipo de resposta. Queremos um tipo de resposta. Mas Jesus não responde aquilo que queremos. Jesus responde aquilo que precisamos. Aquilo que Ele precisa falar conosco. Aquilo que Ele precisa direcionar as nossas vidas. E aí, como não queremos aquela direção, dizemos, Jesus não me respondeu. Porque aqui a gente vê, Jesus não traz a resposta para eles. Por quê? Porque primeiro Jesus tenta fazer um ajuste neles, no entendimento deles, na mente deles, na maneira que eles estavam pensando, nos pensamentos incorretos deles, no conhecimento errado que eles tinham a respeito de Jesus. Porque quando você pergunta algo para Jesus, a primeira coisa que Jesus vai fazer com você é te levar a saber quem Ele é. Quem é Jesus? Quem Jesus é? Vai te levar a compreender que Jesus é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Que Jesus é a palavra, que a palavra tem poder, que para Jesus nada é impossível. Ele vai fazer você ajustar o seu pensamento, a sua mente a Ele em primeiro lugar. Para depois, muitas vezes, trazer a resposta para aquela área que você está precisando. Porque se você não sabe, não é ajustado, não compreende de quem é Jesus, você vai, digamos que Jesus não te leve a este lugar, você vai pegar a bênção sem conhecer o abençoador. E isso não vai mudar a sua vida. Porque bênção não muda a vida de ninguém. Mas conhecer o abençoador, sim. Aleluias. Conhecer quem é Jesus, sim. Saber quem é Jesus. Que Ele é o príncipe da paz. Que Ele é maravilhoso. Que Ele é tudo que nós precisamos. Isso, sim, vai mudar a sua vida. Como a gente vê, né, em outras passagens, quando o jovem rico chega para Jesus e pergunta, né? Bom mestre, o que eu posso fazer para herdar o reino de Deus? E Jesus vem consertando, já ali no começo, bom. Ninguém é bom a não ser o Pai. E vai levando o jovem rico a conhecer quem ele é, a saber que ele é Jesus, que ele é o dono das bênçãos, que ele é o dono da riqueza. E que a riqueza que ele tem não tem valor nessa terra, mas sim Jesus tem valor. Ele é a riqueza e ele procura ajustar o jovem rico.
com aquela pergunta que o jovem vem fazer. E infelizmente esse jovem não aceita. Quando aquela mulher sírio-fenícia vem correndo atrás de Jesus e falando: Jesus, a minha filha, ela está doente, vai na minha casa. O que o texto diz? Que Jesus não responde uma palavra. Não olha para ela, não responde. E depois, quando Jesus busca responder a alguma coisa para aquela mulher, tira completamente a esperança dela de ir curar a sua filha, porque ali diz: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. E ela não era de Israel, ela era sírio-fenícia. Então Jesus vem ajustando naquela mulher o caráter dela. Era uma mulher orgulhosa. E Jesus vem colocando ela no lugar dela. E graças a Deus, ela aceita a correção. E aí Jesus responde aquilo que ela vai buscar em Jesus. Porque Jesus leva ela a entender quem é Ele. Quem é Ele. Que Ele vale mais do que tudo. Tudo que ela tem. Que Ele vale mais do que qualquer coisa. Que ela tem que sair daquele lugar de se considerar melhor do que todo mundo. Quando aquela mulher samaritana encontra com Jesus no poço, o que Jesus fala para ela? Vai e busca o seu marido. E ela fala: eu não tenho marido. Ali houve o ajuste. Jesus queria ajustar ela. Que Jesus era tudo que ela precisava, a água viva que ela precisava, não era marido. Ela não ia encontrar alegria e felicidade em nenhum lugar, a não ser em Jesus. Então, Jesus sempre vem nos levando a um lugar onde Ele é que deve ser adorado. Ele que tem que estar em primeiro lugar. Ele que é tudo que nós precisamos. E aqui, com esses homens, não seria diferente. Jesus vem levando eles a entender não a autoridade em si, mas quem é o dono da autoridade. Então ele chega e não responde a pergunta, ele faz uma pergunta. Uma pergunta que, na verdade, leva eles a um lugar até mesmo de incômodo. Um lugar que eles não estavam esperando. Eles não esperavam aquilo de Jesus. Que Jesus iria fazer uma pergunta e não responder. Eles vêm perguntando: olha, então tá, eu vou... Jesus vem falando para eles: eu vou responder. Mas se vocês me disserem algo, me responderem algo, o batismo de João era do céu ou era dos homens? E eles, sabendo o que poderia acontecer se eles respondessem dos homens, com relação à multidão que acreditava em João como um profeta, isso já mostrava que eles não acreditavam. E por que eles não acreditavam? Porque João era um homem simples, de palavras simples, que andava com roupas de camelo, comia gafanhotos, mel silvestre, um homem simples, que confrontava, porém tinha palavras de confronto, porque trazia a verdade, eles sabiam que João trazia a verdade, mas eles não queriam aceitar que João era um profeta. Não, eles não aceitavam que João era um profeta. E Jesus sabia que eles não aceitavam. E Jesus sabia por que eles não aceitavam. Então, o que Jesus vem dizendo? Peraí, vocês querem saber o que é autoridade? Então, peraí. Vamos ver. Se vocês acreditarem em João, aí compensa eu responder para vocês, vocês vão acreditar em mim. Mas não. Eles não acreditavam em João. E se eles respondessem que era dos céus, como diz aqui, como ele acabou de falar, por que vocês não acreditaram nele? Ué, se é dos céus, por que vocês não acreditaram nele? Jesus sabia que eles não acreditavam nele. E se eu respondo que é dos homens, eles tinham medo da multidão, porque a multidão considerava João Batista profeta, mas eles não.
Então, o que eles resolveram fazer? Peraí, melhor a gente não responder isso, ficamos encurralados. Isso aí não vai dar para responder. Nós estamos encurralados com essa resposta, com essa pergunta. E aí eles falam para Jesus, não sabemos. O que Jesus faz? Tampouco lhe darei uma resposta. Tampouco lhe darei uma resposta com que autoridade estou fazendo essas coisas. Por quê? Não compensava. Não compensava Jesus falar. Porque que eles não acreditaram em João, não acreditariam em Jesus. Nem que Jesus, porque, eu tenho autoridade porque eu sou o filho de Deus, mas eles não acreditavam. Porque a filosofia que eles tinham, a maneira filosófica, e doutrinária e religiosa da mente deles, não cabia que uma pessoa simples tinha autoridade dada por Deus, que uma pessoa simples que andava no meio da multidão era o filho de Deus. Não, na mente deles não cabia isso. Então, Jesus confrontou eles. Se vocês disserem sobre João uma resposta que eu aceite, aí sim nós vamos conversar sobre mim. Porque para vocês saberem a autoridade que eu tenho, vocês têm que me aceitar. Eu não posso falar da autoridade que eu tenho se vocês não me aceitam. Não tem nada que Jesus vai deixar de te responder, amado ou amada. Mas primeiro ele vai te levar a crer nele. A crer nele como filho de Deus. A crer que ele é real, que ele é o filho de Deus, que ele tem autoridade, que ele tem poder, que ele te ama. Que para Jesus nada é impossível. Primeiro ele vai fazer você acreditar nele. Então, se você não acredita nele, não tem resposta. Ele vai continuar te dando um monte de outros caminhos para preparar o seu coração para crer nele. Aqui, ele não respondeu porque eles não criam em João Batista, não iam crer nele. E é por isso que Jesus não respondeu. Jesus responde quando você se ajusta ao que Jesus está falando. E era o que Jesus estava fazendo aqui com eles. E é que nem uma mãe. Sabe quando o filho fala assim, mãe, me empresta o carro? Aí a mãe, com sabedoria, fala assim, pensa assim, será que ele está pronto para andar com o meu carro? Aí a mãe fala assim para o filho, você já arrumou seu quarto? Em vez de ela falar, não vou te emprestar o carro, ou vou te emprestar o carro, ela faz uma outra pergunta, você já arrumou o quarto? E o filho, o que a minha mãe quer saber sobre quarto? O que tem a ver quarto com o carro? Se você não tem responsabilidade, filho, para arrumar o seu quarto, para entender que aquele quarto é seu e que tem que ser arrumado, você não tem responsabilidade para dirigir um carro. Porque a responsabilidade, ela é a mesma em todas as áreas. Ser responsável é tão importante em arrumar um quarto quanto dirigir um carro. Aí o filho, né, tem esse costume. Não, mas o carro, mãe? Não, o carro, nossa, eu vou cuidar, pode ficar tranquila. Não, o carro é diferente, né? O carro, como se assim, o carro tem muito valor. O carro eu vou cuidar, o carro eu vou guardar. Não. Se você não é responsável numa coisa pequena, não será responsável numa coisa grande. Então, não. Eu não vou te emprestar meu carro. Então, é mais ou menos isso que Jesus fez com eles. Se você não sabe de onde vem o batismo de João, muito menos eu vou te responder de onde vem a minha autoridade. Porque se você não compreende que João era um profeta real, que ele era usado por Deus e o que ele falava vinha de Deus, tampouco você vai acreditar em mim, que a minha autoridade vem do meu Pai. Então é por isso que Jesus não responde.
Então, isso é importante para que a gente compreenda que muitas vezes você tem perguntado coisas para o Senhor, tem buscado coisa no Senhor, e o Senhor tem te respondido, mas você não tem compreendido, porque as respostas do Senhor estão ligadas ao ajuste da sua vida, ao ajuste daquilo que o Senhor precisa fazer, para que você receba do Senhor a resposta. Amém? Aleluia? Então agora, se você puder, fecha seus olhos, vamos orar. Pai querido, no nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, eu te engrandeço, meu Pai, eu te exalto por este momento, por tudo, Espírito Santo, que o Senhor está fazendo, que o Senhor ainda irá fazer, por cada casa, por cada lar, por cada pessoa, Pai, que está me ouvindo, e ainda que ouvirá, Pai, e que virá receber do Senhor neste momento uma unção de um bálsamo, uma paz, porque compreendeu, Senhor, que não é que o Senhor não tem respondido, não é que o Senhor não tem falado, mas é que o Senhor tem mostrado, através da comunhão, da tua palavra, de homens e mulheres de Deus para essa pessoa, caminhos e direções que ele precisa ajustar para levar essa pessoa a te adorar, a colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar na vida dela. Nada mais tem que estar na frente do Senhor Jesus. Nada mais tem que ser importante acima do Senhor Jesus na vida dessa pessoa. Então, em nome de Jesus, que a paz recaia neste coração. Que haja uma tranquilidade, no nome de Jesus, que essa pessoa entre num lugar de descanso agora, porque ela compreendeu. Porque a unção caiu na vida dela e ela compreendeu. Compreendeu a verdade da palavra, entendeu. Parou de questionar, parou de duvidar, parou de ter ansiedades, medos, inseguranças e angústias, porque não está compreendendo nada, não está entendendo nada. Não, o Senhor, agora, em nome de Jesus, Espírito Santo, derrama uma paz, uma tranquilidade, levando essa pessoa, Pai, a entrar num lugar de descanso, aonde ela vai te adorar, te engrandecer, te exaltar. Compreender que só o Senhor Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. Que o Senhor é real, é poderoso, o Senhor é maravilhoso. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, traz, Senhor, a paz, a alegria, o consolo. No nome de Jesus, que haja entendimento, Pai, desta palavra de maneira profunda e que assim respostas sejam direcionadas para a vida de cada pessoa, Pai, que está me ouvindo. Que respostas se abram na palavra, agora que essa pessoa compreendeu como o Senhor trabalha, que a resposta venha na palavra e a unção para obedecer caia sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Tudo aquilo que não provém de ti caia por terra de cada vida, de cada família, de cada pessoa, Pai, que está ouvindo e que ainda ouvirá. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Aleluias. Por mais este momento, por mais esse maná. E que você seja muito abençoado. Amém. Que o Senhor esteja contigo todos os dias. E até o próximo maná. Um abraço.